Este é mais um devocional examinando a Escritura. Glória a Deus, saudamos a todos os nossos amados e queridos com a bendita e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos de volta com mais um vídeo para que assim possamos examinar as Escrituras. Diante da situação que nós estamos vivendo em nosso planeta, diante desta guerra que está acontecendo lá no Oriente Médio, Israel e o Hamas, ali na faixa de Gaza, nós estávamos meditando em um texto da Bíblia, da Palavra de Deus, e vamos aqui trazer para vós um momento de examinação sobre um texto que Jesus falou ali em Mateus capítulo de número 24. E o tema da nossa examinação é: o que significa dizer que haverá guerras e rumores de guerra? Isso Jesus ali deixou registrado em sua palavra em Mateus capítulo 24. Amém? Então vamos para um momento de examinação da Escritura. A declaração bíblica que nos últimos dias ocorreriam guerras e rumores de guerra, ela vai indicar a instabilidade que haverá de marcar a história humana enquanto ela se desenvolve em direção à consumação final. Conflitos que colocam reino contra reino, nação contra nação, têm sido vistos ao longo dos séculos em todas as partes do mundo. Observe que foi o próprio Senhor Jesus em seu sermão escatológico que avisou a respeito da realidade das guerras e rumores de guerra nos últimos dias. Isso está registrado em Marcos capítulo 13, versículo 7 e Mateus capítulo 24 e o seu versículo de número 7. Vamos ler o texto de Mateus capítulo 24 e o versículo 7. Que diz da seguinte maneira: nação se levantará contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares. No entanto, muita gente interpreta essas palavras de Jesus de forma equivocada. Na verdade, sempre que surge uma guerra no mundo, muitos cristãos se apressam em tentar relacionar um novo conflito a alguma profecia. Sem dúvida, sim, de forma geral, toda e qualquer guerra que ocorre no mundo está incluída nas profecias bíblicas a respeito dos acontecimentos dos últimos dias. Mas observe que, no entanto, o que as pessoas se esquecem é que, biblicamente falando, os últimos dias corresponde a todo o período que se estende desde a primeira vinda de Cristo e o subsequente derramamento do Espírito Santo no Pentecoste até o seu retorno a este mundo. Então, não é uma boa prática de interpretação bíblica tentar estabelecer que um determinado conflito corresponde a uma profecia específica. Além disso, a maioria das pessoas que tentam fazer esse tipo de exercício procura estabelecer supostas datas para o possível retorno de Jesus e do fim do mundo. Por isso é muito comum ouvir a cada guerra que o fim chegou e que somos a geração do arrebatamento. É bem verdade que toda guerra que acontece é um sinal, um prenúncio do fim. É algo que está acontecendo em pequena escala que mostrará o que irá acontecer no fim de todas as coisas. Isso só nos mostra que devemos estar atentos e vigilantes a todo e qualquer acontecimento que aconteça no planeta Terra, inclusive
as guerras. Não podemos marcar dia, data e hora da vinda de Jesus Cristo, porque Ele mesmo deixou registrado. Sabemos as estações, o que está ocorrendo, né? Isso conseguimos discernir, mas não podemos cair neste engodo. Mas além desse tipo de conclusão que falamos ser errado, né? Na Bíblia podemos entender de forma muito clara que ninguém sabe dia e hora do retorno de Cristo, pois essa informação pertence somente a Deus, como já falamos em Mateus 24:36. Jesus falou que vós saberiam tempo e estação, mas dia e hora não sabemos. Realmente é muito perigoso interpretar de forma equivocada as profecias bíblicas a respeito do fim. E muita gente tem feito isso. Isso porque ao adotar interpretações erradas, o leitor da Bíblia acaba deixando de compreender a mensagem correta pretendida no texto bíblico. A passagem bíblica que registra a declaração de Jesus a respeito de guerras e rumores de guerra que marcariam a história do mundo é um exemplo claro disso. No texto que Jesus diz: "E quando ouvirdes de guerras e rumores de guerra, não vos perturbeis." Jesus diz que não é para nós ficarmos perturbados, porque assim deve acontecer, mas ainda não é o fim, não será o fim. O fim aqui não é o arrebatamento, observe muito bem isso. O fim aqui não se dá no arrebatamento. O arrebatamento é outra coisa, isso são sinais que Jesus está falando que não seria o fim. Essa declaração de Jesus traz pelo menos duas lições fundamentais para nós. A primeira lição é a de que as guerras e rumores de guerra são cumprimento de uma história inevitável. Por mais caótico que tudo pareça estar, com as nações se levantando contra as outras nações, reinos se levantando contra reinos, desastres naturais sacudindo a terra e a fome assolando os povos, Deus permanece soberano sobre todas as coisas. Ele é quem governa a história segundo o seu propósito. Nenhuma dessas coisas estão à parte do controle de Deus, porque de acordo com o Senhor Jesus, tudo isso são coisas que devem acontecer. São coisas que fazem parte dos decretos eternos de Deus. Observe que é interessante notar que depois que Jesus disse essas palavras, nunca mais a terra experimentou um minuto de paz. Ao longo de todos esses séculos, sempre em algum lugar do mundo houve uma guerra. Inclusive, o século XX foi o século mais sangrento da história da humanidade, mesmo depois de quase 2000 anos dessas palavras de Cristo. A segunda lição que podemos tomar dessa declaração é que, apesar de todas as tensões, Jesus alerta com todas as palavras que ainda não é o fim, mas são os princípios de dores. Marcos 13, versículo de número 8. Então, nesse sentido, Jesus comparou o desenvolvimento, o desenrolar da história a uma mulher grávida que, à medida que a hora do parto se aproxima, suas contrações dolorosas se intensificam. Mas para isso, devemos estar alertas e atentos, porque isso nos mostra um sinal do arrebatamento da igreja. Não será o fim, mas é um sinal do arrebatamento da igreja. Se por outro lado, nenhuma profecia bíblica trata de forma direta e especial sobre alguma guerra específica da autoridade, por outro lado, com certeza os conflitos e as guerras do nosso tempo obviamente fazem parte de forma geral das profecias bíblicas a respeito do desenrolar da história da direção ao seu fim. São guerras e rumores de guerra sobre os quais Jesus alertou os seus discípulos. Então,
Esses eventos não nos convidam a fazer cálculos para descobrir uma informação que só pertence a Deus, mas nos convida a olhar para a história sabendo que ela está caminhando para o seu final de acordo com a vontade do Senhor. Sim, as contrações de parto estão ficando cada vez mais fortes e intensas, mas a hora do parto ainda não chegou. Quando a hora chegar, ela será inconfundível. Por enquanto, diante da realidade das guerras e rumores de guerra, o que devemos fazer é orar e estar vigilantes e orar pelas pessoas que vivem nas áreas de conflito, como está acontecendo lá em Israel, lá na faixa de Gaza, e tentar ajudar da melhor forma possível, confiando que a providência divina está cuidando de todas estas coisas. Então, meus amados e queridos irmãos, como Jesus ele mesmo deixou escrito que haverá guerras e rumores de guerra, mas não vos perturbeis quanto a isso, porque ainda não é o fim. Quando ele diz aqui que não é o fim, é porque até o fim dos tempos haverá essas guerras. Haverá guerra, haverá ainda a guerra de Gog e Magog, guerra do Armagedon. Então isso aí que se dará o fim. Mas essas guerras, esses conflitos que Jesus deixou como sinais, isso nós devemos estar atentos e vigilantes, não perturbados, porque Jesus deixou esse conselho para nós. Não vos perturbeis, mas que estejamos vigilantes e atentos para a volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Que possamos estar orando pelas famílias enlutadas, pelos inocentes que morrem diante dessas guerras que acontecem na humanidade desde que o homem assim pisou assim na terra. Então, um conselho que eu deixo para vós outros: não vos atemorizeis, mas estejais vigilantes e atentos para a volta do Senhor. E você que ainda não aceitou a Jesus Cristo, não se converteu, não segue o nosso Senhor, você está vendo a situação do planeta Terra. Todos os dias acontecem coisas alarmantes, sinais no céu, sinais na terra, sinais na água, sinais que pré-anunciam a volta de Cristo, mas que ainda não é o fim. E eu te aconselho a que você se volte para o Senhor Jesus, aceitando a Ele como Senhor e Salvador da sua vida, porque Ele está voltando para buscar o seu povo, e voltando para buscar o seu povo, o anticristo que vai dominar essa terra. Não está acontecendo toda essa guerra lá no Oriente Médio, todo mundo querendo a paz? Chegará o dia que isso se intensificará de tal forma que, quando Jesus vir buscar a sua igreja, o anticristo, a terra estará em guerra. O anticristo, ele fará um acordo de paz com todo o povo ali do Oriente Médio, e não haverá mais guerra por um momento, porque ele fará um acordo de paz durante 3 anos e meio. Então, que estejamos atentos, alertas e vigilantes, buscando ao Senhor em oração. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que haja paz em Israel. Amém.